Você sabe o que é a janela 414? Você já ouviu falar em choque transgeracional? Você sabia que a revista americana Christian Today traz uma pesquisa onde diz que 70% dos jovens cristãos que entram na universidade ou esfriam ou deixam a sua fé? Nós estamos aqui nesse Conversa Batista de hoje com o nosso querido pastor Edson Barbosa. Ele é da PIB de Santo André, ex-ovelha do nosso querido Edson Queiroz, saudoso Edson Queiroz. Hoje está lá o Marcos Grava, né, pastoreando aquela igreja, e participa da cruzada estudantil, que é hoje chamada de CRU, né, um nome mais moderno, e tem um trabalho magnífico, um legado, uma história, e lida com essa estratégia dos estudantes dessas gerações, e o filme Jesus e tantas ferramentas maravilhosas. Pastor Edson, seja bem-vindo, e nós estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco, nossa Conversa Batista. Você pode trazer suas saudações já iniciais ao nosso povo batista do Planalto Central. Obrigado, pastor Robério, obrigado, irmãos, pela oportunidade de estar aqui. De fato, a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, né, o nome que talvez você conheça e lembre, né, com o trabalho universitário, com o trabalho com o filme Jesus, com o treinamento de evangelismo, usando principalmente as 4 leis espirituais, que é uma ferramenta que muita gente usou e usa. Ela mudou o nome para CRU, e aqui no Brasil nós chamamos de CRU Brasil, que é uma redução desse nome de Cruzado Estudantil, porque o nome não representava mais tudo aquilo que a Cruzada faz, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, carinhosamente, nós chamamos de CRU. Mas a nossa essência, as nossas prioridades e propósitos não mudaram. Nós queremos ajudar a cumprir a grande comissão, especialmente na universidade. Como o irmão disse, né, infelizmente, talvez esses dados sejam iguais aqui no Brasil ou próximos, né, de grande parte de estudante que entra na academia, ele vai esfriando a sua fé ou perdendo-a completamente ao longo dos seus 4, 5 ou 6 anos de vida acadêmica, infelizmente, porque a gente está vendo todo esse processo de influência social que eles recebem de professores e companheiros também. Como que nós, como igreja, podemos responder a isso? Preparando os nossos jovens, dando a eles bases bíblicas para que eles possam resistir. E graças a Deus, há alguns movimentos que têm trabalhado para ajudar o jovem cristão a ser influente dentro da universidade. E a CRU, aqui em Brasília, né, tem desenvolvido um movimento também dentro da UNB, através de estudantes chaves que estão comprometidos em ver os seus companheiros sendo alcançados para Jesus através de relacionamento, de conexões, levando-os a Jesus. Pois é, Edson, eu fico muito feliz, eu sou muito curioso, muito ávido por questões estratégicas, lacunas estratégicas, janelas que nós temos, são oportunidades que Deus nos dá no contexto que vivemos, e para mim todo desafio é uma grande oportunidade de exercermos aquilo exatamente que Deus nos chamou para fazer, a nossa vocação. Você falando nisso, essa questão do choque transgeracional, as gerações, e nós sabemos que essa janela 414 é uma janela, vamos dizer assim, desassistida e tem sido vitimizada no que diz respeito à juventude, aquela fase, e na verdade compromete uma geração inteira, a geração geralmente vindoura, né? Eu não gosto de dizer a geração do futuro da igreja, do futuro dos cristãos, não, porque já são e estão vivendo, e são muito relevantes. Então eu admiro o trabalho desse foco estratégico da CRU em trabalhar com jovens universitários, estudantes, porque é um campo desassistido. Nós temos algumas ferramentas no nosso contexto batista, como embaixadores do rei, como o GAN e coisas do tipo, mensageiras do rei, mas é sempre bom, e eu entendo que a diversidade nesse sentido da igreja, da sua multiforme graça de atingir por vários meios, a igreja com I maiúsculo, eu sou apaixonado por esse mar de estratégias, mas nós precisamos muitas vezes nos unirmos e nos ajudarmos para questões como essa. A questão desse jovem que entra na universidade, se ele não tiver uma plataforma, se não tiver uma estrutura, um background, por exemplo, quando eu creio piamente que quando temos problemas na nossa identidade, teremos problema em qualquer nossa atividade. Então, quando um jovem não é maduro na sua fé, ele certamente será vitimizado, alvejado, a sua fé será desafiada. Interessante que outro dia eu estava estudando essa palavra desafio,
que vem de desafides, de quebrar o fio, quebrar a fidelidade. Então, o jovem entra em profundo desafio. Se não tem uma boa fé, desafio de sair da sua fé. Ele sofre muito quando, de fato, essa pesquisa faz todo sentido da Christian Today. Sobre as ferramentas, esse olhar da CRU, nos conte experiências e nos conte ferramentas, por favor, fique à vontade. O nosso desejo é, de fato, ajudar a produzir uma transformação socioespiritual. Então, nós cremos que Deus nos colocou para servir a igreja do Senhor, e nós também somos a igreja, parte da igreja. Nós queremos ver um país, uma cidade transformada em cada segmento. Por exemplo, para trabalhar com a juventude na universidade, há uma série de ferramentas para conectar o jovem a Jesus, através daquilo que no mundo atual se usa bastante, que é imagem, que é som. A juventude hoje ela é muito focada nas mídias sociais, é midiática. Então nós usamos ferramentas como aplicativos do filme Jesus, com vídeos curtos que trazem uma mensagem de reflexão, e a partir daí a gente introduz a mensagem de Jesus. Outra ferramenta nós chamamos de Conecta, que é um jogo de fotografia, onde nós colocamos na mesa várias fotos e damos a eles a oportunidade de escolher fotografias respondendo algumas perguntas sobre a perspectiva da vida. Então nós queremos ouvi-lo, saber o que ele pensa da vida pessoal, do seu futuro, a sua vida de relação com Deus, ou mesmo quando ele fala que não conhece a Deus, e depois nós, usando as mesmas figuras, nós trazemos a nossa perspectiva e damos a ele a oportunidade de conhecer a perspectiva cristã. Que interessante, são as perguntas da alma daquele jovem. Exatamente. Quando ele escolhe a figura, ele está dizendo, eu preciso de uma resposta a esse respeito. E isso é muito interessante. E para adolescente, por exemplo, aqueles que estão nessa janela 4.14, nós temos algumas ferramentas também. Nós temos o filme Jesus, uma versão voltada para as crianças, onde as crianças estão vivenciando a vida de Jesus e eles mesmos vão retratando como Jesus está impactando a vida deles e da família. E para as mulheres também temos, mas deixa eu falar um pouquinho das crianças ainda e adolescentes, né? Outra ferramenta que nós temos é Escolhas. Escolhas é um currículo educacional que nós oferecemos para as escolas, para trabalhar com os alunos de sétimo, oitavo e nono ano, e às vezes o primeiro ano do ensino secundário também, do ensino médio. E a ideia não é ser um currículo de educação religiosa, mas os princípios são princípios cristãos, e nós deixamos claro isso para os diretores. Em Morungaba, que é uma cidade próxima a São Paulo, nós estamos com 6 escolas em que voluntários estão dando aula. E há uns 2 meses atrás, eles fizeram 30 dias, os alunos tomaram a iniciativa de 30 dias de boas ações. Eles resolveram aplicar o que estavam aprendendo de caráter, de ética, cuidando da sua comunidade, da sua cidade. E no meio do programa eles veem esse filme Jesus voltado para as crianças, né? E aí eles começam a relacionar o que a gente ensina na classe com aquilo que Jesus viveu. Então, de uma maneira indireta, a gente vai abordando e levando-os a conhecer a Cristo pessoalmente. O Edson, dentre tantas coisas que você já falou, todas as belas coisas que você falou aí, você falou o filme Jesus. Se a gente pensa quem é talvez pouco tempo de convertido, fala um pouco do que é esse legado, que foi o filme Jesus nos anos 80, 90. Isso foi muito forte na história do Brasil evangélico. E como é que essa estratégia está sendo colocada numa perspectiva contextualizada hoje? Isso. O filme Jesus, ele foi produzido no final dos anos 80 como uma ferramenta de evangelismo. É o filme mais dublado em línguas nativas da história do cinema. Hoje, mais de 1.600 línguas e dialetos que as pessoas podem ouvir a história de Jesus. Eu costumo dizer que não é apenas um filme. Na verdade, é o Evangelho do Senhor sendo apresentado numa figura de tela, porque o roteiro do filme é o Evangelho de Lucas. E hoje nós estamos transicionando o filme de uma ferramenta evangelística, ele vai continuar sendo uma ferramenta evangelística, mas também uma ferramenta de discipulado. O filme hoje está dividido em 61 clipes, esses clipes você pode encontrar, e os filmes também, no aplicativo chamado Jesus Film Project,
você pode baixar para o Android e para o iOS, e você pode usar esse filme e outros filmes curtos que o projeto do Filme Jesus tem desenvolvido para criar conexões com as pessoas. E esses 61 clipes, ele é dividido com estudos bíblicos, onde as pessoas podem estudar aquele pequeno texto do Evangelho de Lucas com uma ferramenta de crescimento espiritual também. Além disso, tem o filme Madalena, que é um filme voltado para as mulheres. Ele foi desenvolvido para o mundo muçulmano a princípio, mas desde 2007 ele está no mundo todo. E também nós temos ferramentas de estudo bíblico a partir do filme Madalena para edificação e para discipulado. No aplicativo tem uma minissérie chamada Rivka. E Rivka é uma personagem que se converte, é fictícia, né? Se converte no filme Madalena, e 25 anos depois a gente está retratando como ela está agora aplicando tudo aquilo que ela aprendeu nessa caminhada com Jesus para resolver conflitos que nós temos no nosso dia a dia. Relacionamento com os filhos rebeldes, um marido que às vezes não entende a fé da pessoa, e ela vai aplicando esses princípios no seu dia a dia, na sua comunidade. E é muito interessante. Edson, fantástico. Você que nos acompanha pelas redes sociais, seu Conversa Batista está no ar mais uma vez, e você pode compartilhar, coloca no seu WhatsApp, pega e compartilha esse link no nosso youtube.com/CBPC TV Oficial. Você deve assinar e receber as nossas notificações no Facebook, no Instagram, que é o nosso CBPC Oficial. E você pode participar com sugestão de pauta, até crítica, nosso falecom@cbpc.org.br. Estamos aqui com o Edson da Cruzada Estudantil, conversando sobre esses desafios. Tem muito a ver com mídia, tem muito a ver com estratégia dos estudantes, a cabeça do jovem hoje. Nós estamos falando disso e me veio à mente agora, quando você falava tudo isso, essa questão dos anos 80, e se a gente fala da curva, ou da curva meteórica, não digo meteórica porque meteórica compromete o final dela, mas desse boom que foi a tecnologia, desde essa curva da internet, das mídias sociais, e aí a gente vê o Steve Jobs, não podemos deixar de falar do Bill Gates, mas a cabeça como do Steve Jobs, onde do representante da Google aqui no Brasil, na morte do Steve, disse: aquele homem tem uma cabeça e deixou um legado que a humanidade só terá acesso daqui a 30 anos. As ideias dele, esse foi o depoimento dele, as ideias desse homem não são desse mundo. Eu achei tão contundente o depoimento dele. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando agora do filme Jesus como estratégia midiática. Eu tive um professor na minha especialização de transculturalidade, e ele falava que o livro do Apocalipse foi escrito para um tempo que ainda não chegou, que é um livro profundamente colocado dentro numa perspectiva de imagens. Tudo é imagens. Então, sempre o livro do Apocalipse tentando... Achei fantástica essa questão do livro Madalena, dos 61 vídeos que estão sendo colocados como partes desse filme Jesus, do Evangelho de Lucas, na verdade. Como é que você vê hoje essa explosão midiática, inclusive nas redes de televisão, como por exemplo a Record, os filmes, né, Jesus, o filme Paulo, o filme Moisés, os 10 Mandamentos, e existe hoje ministérios, inclusive no Brasil, de produção cinematográfica dentro do povo evangélico. Na igreja americana, nos Estados Unidos já tem ministérios que o filme A Virada, né, A Prova de Fogo. Então, esse boom, é a igreja entendendo que precisa ocupar esse espaço midiático, né? E dentro disso a Cruzada Estudantil, claro, eu sei que você tem esse olhar, queria saber o que você acha disso e pudesse conversar sobre isso com você. De fato, nós precisamos entender e ler o nosso tempo. Isso é como os filhos de Zacar que entendiam a sua geração. Precisamos entender. A nossa geração é uma geração muito voltada para a imagem e para o som. E não é apenas a juventude. Porque eu olho a minha mãe, que já tem quase 80 anos, e ela também está lá conectada no WhatsApp, né? Meu pai também tem dificuldade, mas ele manda alguns videozinhos. É uma geração que mudou. Então nós temos que entender como usar isso, como a igreja pode usar isso como uma ferramenta de evangelismo e edificação. Por isso que a CRU tem desenvolvido alguns treinamentos oferecidos para a igreja.
Um deles nós chamamos de MC², que é multiplicação de comunidades cristãs. Seria o C duas vezes aí, Sim. né? E a ideia desse treinamento é aprender a usar não apenas a ferramenta de compartilhar a sua fé individualmente, usando as 4 leis espirituais, mas como usar a tecnologia para trazer os nossos amigos para dentro de uma casa e usar a nossa televisão e colocar ali um pendrive e esses filmes que podem ser usados. Talvez não o filme Jesus inteiro, porque é uma reunião que a gente quer torná-la agradável para um momento ali, sim, mas pequenos vídeos curtos, 3 ou 4 vídeos que eles vão ver, assistir e vão refletir como que eles podem relacionar a vida deles com Deus. Então usar a mídia, usar a tecnologia hoje é muito importante. Nós temos que estar atento também a essas oportunidades. É claro que eu não estou descartando aqui a nossa velha maneira tradicional, sim, de pregar a palavra através do púlpito, claro, através dos nossos cultos nos lares, mas podemos usar, eu costumo dizer que as nossas reuniões elas devem ter um gostinho de quero mais. Não aquele gostinho de Deus me livre. Eu acho que se a gente usa talvez algo criativo, vai deixar esse gosto de, puxa, eu quero voltar aqui, eu quero ser parte disso. E não aquele gosto, não quero saber. Deus me livre de estar aqui. Né? Quase que o sacrifício do culto. Né? Às vezes acontece. Às vezes acontece. Eu vejo muito isso, acho que essa porta, nosso honroso passado e honrado passado, temos que honrar o nosso passado, as estratégias usadas pelos missionários americanos, europeus e a própria história da igreja brasileira, no nosso caso especificamente. Então a leitura do contexto, né? Como diz, ele queria conhecer o seu povo. Então eu vejo isso como uma coisa fundamental. E eu queria, quase que finalizando o nosso tempo, é muito rápido, mas que você falasse um pouco mais sobre essa perspectiva estratégica de levar a palavra. E aproveitando, né, conhecendo a nossa realidade, eu creio que como igreja devemos estar atentos. Se eu estou num contexto de muita juventude, como é que eu posso alcançá-los? Talvez usando essa questão das mídias, né, da tecnologia. Os mais adultos, como é que eu vou alcançá-los também? Através de reuniões nas casas. Muitos talvez não venham às nossas comunidades cristãs, mas nós podemos ir até eles. Então, a CRU tem oferecido ferramentas também de nos ajudar a nos conectar com essas pessoas na sociedade. Outra ferramenta que é quase que universal é o esporte. O esporte é uma ferramenta também. Então nós temos um programa também de Ministério de Esporte baseado na igreja, onde a nossa equipe de missionários podem vir servir a igreja preparando pessoas que possam desenvolver e pensar como é que eu vou alcançar a minha comunidade usando o esporte. Quando eu falo esporte, não é simplesmente o futebol, o basquete, o vôlei, essas coisas, mas resgatando até mesmo as velhas brincadeiras. A coisa lúdica. Lúdica, que envolve a comunidade, pais e filhos, né? Então há várias oportunidades que... A questão dos games, eu acho que é uma porta ainda não explorada o suficiente. Exatamente. Dentro do povo de Deus explorar. Eu sei que já tem gente trabalhando isso, mas trabalhar a questão de games, as crianças, jovens e adultos apaixonados pela questão de games, eu acho que é janelas que nós podemos... Sim, sem dúvida, né? Há pouco nós tivemos um congresso grande da Cruzada no Rio de Janeiro e nós tivemos um dia de missões urbanas. E aí um grupo foi trabalhar com esporte, foi numa comunidade, serviu a comunidade usando o esporte com brincadeiras. O Daniel, que é um dos nossos missionários, ele inventou um futebol de palito, não sei onde ele viu, mas aquilo atraía as crianças. Mas isso aqui é fantástico. Um game, não era nada eletrônico, uma ideia, né? Outros grupos fomos com os tablets usando os feeds para conexão na comunidade e as pessoas paravam, as crianças vendo um anime, né, um desenho japonês ali dos últimos momentos da vida de Jesus, e eles ficavam assim espantados com aquilo. Então é aproveitar cada momento ou as oportunidades que Deus está nos dando, e para isso precisamos ter um olhar atento para aquilo que está à nossa volta. Puxa vida, Edson, que alegria. Antes de terminarmos, eu queria que você deixasse uma palavra para os nossos líderes, para não apenas um abraço, uma saudação, mas também um desafio, um despertamento, que eu sei que nós temos muitos potenciais, muitos líderes com oportunidades fantásticas na sua comunidade local. Deixa uma palavra para esse pessoal. Obrigado, pastor, e obrigado você que está assistindo também. Eu quero louvar Deus por tua vida, por aquilo que Deus já tem feito através de você, através do teu trabalho, servindo na sua comunidade, alcançando as pessoas. Mas eu lembro de uma palavra lá
de quando o povo estava alcançando ou conquistando a terra prometida, eles chegaram para Josué e disseram: olha, ainda há muita terra para ser conquistada. Eu creio que Deus ainda tem muita coisa para a gente conquistar. E nós precisamos estar atentos às oportunidades que Deus tem nos dado. E como missão de CRU Brasil, eu quero colocar à disposição nossos recursos, ferramentas, para servir as igrejas batistas aqui do Planalto Central. Estamos à disposição. Contem conosco na oração, mas também nos recursos que a gente quer compartilhar, está à disposição. Maravilha, Edson. Muito obrigado por sua presença, por esse sabor estratégico de estar falando sobre isso. A Cruzada Estudantil é uma bênção, tem um legado, tem uma história e certamente continua sendo muito necessário, muito relevante. Isso que você falou na sua saudação agora aos nossos líderes, de ainda há muita terra a ser conquistada. E eu tenho certeza, é um testemunho de que há muita coisa a fazer. É quando eu respiro e percebo que estou vivo, é porque Deus tem algo mais a fazer, e eu digo muito mais a fazer, não apenas através de mim, mas em mim. Mas essa dialética que ele tem, e apesar do que somos, não pelo que somos, mas apesar do que somos, continua fazendo. Estamos vivos, estamos com os pés nessa terra aqui, nossa pátria amada, e que nós temos um desafio tão grande de viver um tempo tão importante, um profético na nossa nação, como povo de Deus, como observadores e cumpridores da palavra de Deus, nos princípios que estão no nosso país. Então, ouvi falar sobre isso. Muito obrigado por sua presença. Deus abençoe a CRU, né, esse instrumento magnífico usado para a glória de Deus. Nós louvamos a Deus porque nós nos encontramos como irmãos em Cristo nesse trabalho de servindo ao Rei aqui na terra. Muito obrigado. E você que nos acompanha pelas redes sociais, obrigado pela sua presença. Compartilhe esse vídeo aí com a galera jovem, o pessoal da sua juventude, com os líderes, ministros, pastores, e Deus abençoe. Estamos sempre aqui trazendo ferramentas, falando sobre coisas estratégicas, porque temos a certeza que tem muita terra a ser conquistada. É a CBPC fazendo missões com você.